Oi, pessoal. Então, finalmente vamos aqui falar sobre divisão motora somática do sistema nervoso periférico, né? Lembrando que nós temos no sistema nervoso periférico, eu estou sempre repetindo para isso, para ver se fixa na mente de vocês. Sistema nervoso central e periférico. No sistema nervoso periférico, nós temos as divisões aferentes e eferentes. Na divisão aferente, nós temos o sistema nervoso sensorial, responsável pelos sinais de entrada no sistema nervoso central. E no sistema nervoso eferente, nós temos as divisões autonômicas, que é do simpático e parasimpático, que controla a atividade da musculatura lisa, que está nos órgãos e na vasculatura, controla o músculo cardíaco e também algumas glândulas endócrinas e exócrinas, enquanto que o sistema nervoso motor, que a divisão motora somática do sistema nervoso eferente controla a contração muscular esquelética. Bom, então aqui nessa imagem nós vemos, né, a divisão autonômica, ela tem dois neurônios, né? Nós temos o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar que fazem sinapse aqui no gânglio, né? E aí a gente tem aqui as células efetoras. Quando a gente fala de sistema nervoso da via motora somática, nós estamos falando de um neurônio só, que é originado do sistema nervoso central, que pode ser do encéfalo ou do corno ventral na medula espinal, e inerva diretamente a fibra muscular, a musculatura, certo? Então, o potencial de ação é gerado e é conduzido por esse axônio, que muitas vezes é bem comprido, que inerva aqui a fibra muscular. Bom, então os corpos celulares dos neurônios motores, né, eles estão ou no encéfalo ou no corno ventral da medula espinal, e o axônio se projeta até o músculo-alvo. Eles são normalmente axônios mielinizados e podem ter até 1 metro de comprimento, como por exemplo os que inervam os dedos do pé e da mão. Aí, gente, deixa eu aqui. Ó, vocês puderam ver que essa divisão, ela difere da divisão autonômica não só pela funcionalidade, mas também anatomicamente, né? Aqui eu apresento a vocês a junção neuromuscular, onde nós temos, né, o neurônio motor, tá vendo, mielinizado, e quando ele chega na fibra muscular, esse axônio é ramificado e tem essas terminações nervosas mais dilatadas, ó, elas vão se ramificando e inerva aqui esse quadradinho, aqui na fibra muscular. O que seria esse quadradinho? É a nossa junção neuromuscular. Então, eles ramificam-se, né? Então, perto da fibra muscular, perto do alvo, e cada ramificação divide-se em grupo de terminais de axônios alargados, né? Que estão alargadinho aqui, achatado, que se dispõe na superfície da fibra muscular esquelética. Bom, essa junção neuromuscular, ela tem todos os componentes que tem uma sinapse, que então ela é como se fosse a sinapse da divisão motora. Então, tem o terminal axônico, certo? Que é a terminação nervosa aqui desse neurônio motor. Tem a fenda, que é aquele espaço entre a terminação nervosa e a célula-alvo. E nós temos a membrana efetora, que nesse caso, né, a membrana pós-sináptica, que nesse caso é o músculo. Então, teremos aqui um neurônio com terminação nervosa que vai conduzir um potencial de ação
e vai liberar uma molécula sinalizadora, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai se difundir na fenda sináptica e vai se ligar ao seu receptor na membrana pós-sináptica, que nesse caso é a fibra muscular, tá? E aí, a placa motora terminal, ela é a região dessa junção neuromuscular que contém altas concentrações de receptores para o neurotransmissor. O neurotransmissão da divisão motora somática é a acetilcolina, tá? Então, olha só, nós temos aqui a vesícula sináptica, quando tem estímulo do neurônio motor, esse potencial de ação é conduzido e promove a liberação da vesícula contendo acetilcolina. A acetilcolina, ela viaja, né, se difunde na fenda sináptica e vai atuar aqui na placa motora. A placa motora é essa região da membrana pós-sináptica que está em contato direto com o terminal nervoso. Bom, e ele é rico, né? Essa placa motora é rica em receptores de acetilcolina que são do tipo nicotínicos, né? Que são de canais. Bom, então como que ocorre? Nós temos, né, mais uma vez, ocorreu despolarização dessa célula. Aqui nós temos o terminal nervoso, só contextualizando vocês. O terminal nervoso, lá na junção neuromotor, a fenda sináptica e a placa motora aqui contendo vários receptores nicotínicos. Bom, chegou um potencial graduado lá no corpo celular desse neurônio motor que fez com que, na zona de disparo, chegasse com um estímulo supralimiar. Isso fez com que ocorresse um disparo de potencial de ação que é conduzido por todo o axônio e quando chega nessa região provoca abertura de canais de cálcio. O cálcio entra na célula a favor do seu gradiente de concentração e provoca a extrusão das vesículas contendo acetilcolina. Essa acetilcolina, então, é secretada e liberada aqui na fenda sináptica, onde ela vai se difundir até a placa motora, onde tem vários receptores. Essa acetilcolina se liga no seu receptor, lembrando que o receptor nicotínico é o receptor do tipo canal, onde o ligante se liga e a partir da ligação do ligante ocorre a abertura, tá? Então, aqui, a acetilcolina se liga no receptor e provoca a abertura desse canal. O canal nicotínico, lembrando que ele quando aberto, permite a entrada de sódio e saída de potássio. Porém, a entrada de sódio excede a saída de potássio. Então, nós temos aqui ganho líquido de carga positiva para dentro da célula, fazendo com que essa célula se despolarize. Aí nós teremos, então, a partir da sinalização da acetilcolina, uma despolarização da fibra muscular, que é o passo inicial para a contração muscular. Nós veremos na próxima aula, tá? Então, para que haja contração muscular, é preciso que a célula seja excitada pelo neurônio. E esse passo de excitação é esse passo que ocorre na junção neuromuscular, em que tem liberação de acetilcolina e a acetilcolina se liga nos seus receptores, provocando a despolarização da fibra muscular. Aqui nesse slide temos uma tabela comparativa entre a divisão somática e autonômica. É interessante ressaltar, que eu acho que eu acabei não comentando, que a divisão somática sempre vai ser estimulatória, ou seja, assim que o neurônio é estimulado, ele vai excitar a célula efetora, certo? Enquanto que na divisão autonômica nós vimos que pode tanto excitar quanto inibir a célula efetora, dependendo do tipo de receptor que está ali naquela membrana e do tipo de ligante. Por isso que eles até fazem
esse antagonismo, né, parasimpático e simpático. O somático não. Ele, se ocorre disparo do potencial de ação, ele vai liberar acetilcolina que vai ter ação estimulatória na fibra muscular. Quando a fibra muscular é estimulada, ela se contrai, certo? Para haver contração precisa haver excitação da fibra muscular, que se dá por meio da junção neuromuscular ali. Para que essa célula seja relaxada, aí a acetilcolina se desprende dos canais, fazendo com que a fibra seja relaxada. Ou para inibir a contração, o neurônio somático deve ser inibido para que ele não dispare o potencial de ação, porque se ele disparar, vai ser um estímulo excitatório, tá? Bom, aí aqui nessa tabela temos o número de neurônios na via eferente, né? Então, somática, 1 só, e na autonômica, 2, né? Como vimos. Neurotransmissor e receptor na sinapse. Nós temos acetilcolina na somática, se ligando a receptores nicotínicos na célula pós-sináptica. Na autonômica, temos acetilcolina e acetilcolina ligando-se a receptores muscarínicos no neurônio pós-ganglionar, e noradrenalina e no receptores adrenérgicos alfa e beta no pós-ganglionar simpático, né? Aqui o muscarínico no pós-ganglionar parasimpático e o adrenérgico no pós-ganglionar simpático. Tecido-alvo somático, músculo esquelético, autonômico, músculo liso e cardíaco, outras glândulas endócrinas e exócrinas, parte do tecido adiposo. O neurotransmissor liberado a partir de terminais axônicos e autonômica por varicosidades e terminais axônicas, como nós vimos, né, aquelas imagens das varicosidades, que contém os grânulos de neurotransmissores. Os efeitos no tecido-alvo. A somática é somente excitatório, em que culmina na contração muscular, enquanto que a autonômica pode ser tanto excitatória quanto inibitória, a depender do receptor. Componentes periféricos encontrados fora do sistema nervoso central. Na somática só temos os axônios, né? A gente tem um neurônio só. E a autonômica nós temos os axônios pré-ganglionares, os gânglios, que é a junção ali, né, entre o axônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, e o nosso neurônio pós-ganglionar. E o resumo das funções, a somática, ela é importante para postura e movimento corporal, enquanto que a autonômica é importante para função visceral, né, função dos órgãos, incluindo movimento e secreção em órgãos internos, controle do metabolismo. E também controle da vasculatura, tá? Da atividade vascular. Bom, gente, para essa parte era só isso, tá? Isso aqui é só uma introdução, porque nós vamos retomar quando formos falar de tecido muscular, porque não tem como falar de contração sem falar de excitação. Então, vamos retomar tudo que a gente viu, tá? Então, foi só uma pincelada, uma introdução. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo e até a próxima aula.